Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre um comparativo entre a renda fixa e a renda variável na visão de um analista internacional, que fala que um desses dois pode render mais de 40% em apenas 2 anos. Se você gosta dos nossos vídeos e já está inscrito, dá aquele super like com a confiança total. Se você não é inscrito, assista esse vídeo para você entender como funciona. Vamos lá! Essa matéria saiu no site da Investing recentemente e ela foi mandada por um internauta, o Vicente. Vicente, meus agradecimentos por essa matéria interessantíssima que nós vamos trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá, o título dela diz assim: por que investir em títulos americanos pode ser uma oportunidade única nesse momento? E aí ela começa então a trazer informações que levantam o questionamento. É momento de investir agora em títulos ou em ações, considerando o intervalo de 18 a 24 meses. Então anota aí. É nesse intervalo que nós estamos falando. Investir agora e acompanhar esses próximos 2 anos. E essa questão foi levantada por Greg Fayman, fundador e CEO da Copgun Financial, na semana passada. Eu fui buscar informações sobre Greg Fayman e verifiquei lá no site da Top Gun Financial que ele é um gestor, então, que entrou no mercado em 2006 e se aproveitou do grande crash que nós tivemos em 2008, a grande crise financeira. E ele falou que lucrou muito, que ele conseguiu uma grande receita. E ele fala que foi quando o Fed cortou as taxas de juros para 0% para poder então introduzir também o quantitative easing. E ele levou muito tempo para entender o efeito daquele dinheiro no mercado financeiro e que resultaria depois no mercado de alta. Só que o ponto principal é esse. Ele diz que agora, em 2023, a América, os Estados Unidos, estão à beira do precipício. Embora não seja isso que ele queira, é o que, em retrospectiva, vem educando ele por toda a vida e acredita que será capaz de navegar pela crise iminente, assim como qualquer um. Veja, ele está dizendo, então, dos riscos de uma crise. Só que vamos entender melhor qual é a relação com a renda fixa, com a renda variável, nesse artigo completíssimo. Eu aqui vou trazer um resumo para você. Se você quiser os detalhes da reportagem, que tem muito mais, procura aí nesse título que eu te passei, que você vai ter acesso. Primeiro começamos com a discussão. Teremos um pouso então suave? Ele fala que o mercado já precificou esse pouso suave. A expectativa, a dominância do mercado é que nós teremos um pouso suave da economia. O que seria isso? Uma desaceleração gradativa do ponto de vista econômico e sem grandes estragos na economia. E ele disse que o mercado precificou isso porque já consegue visualizar que o Fed pode controlar a inflação sem entrar na recessão. Só que vem o detalhe. Por isso, os investidores têm preferido o QQQ e ignorado o TLT, que é o que eu vou te mostrar aqui. Só que ele fala, pessoalmente, eu tenho uma visão contrária ao mercado. Não é isso que eu penso. Não acredito num pouso suave. Vamos entender um pouco melhor. Esse aí é o gráfico do ETF QQQ. O ETF que replica então a Nasdaq, a Bolsa de Valores americana de tecnologia. E o que eu posso trazer aí para você? Veja essa seta verde. Ela vem mostrando então esse crescimento da bolsa durante diversas semanas, mais precisamente de outubro de 22 a julho de 23. Estamos falando aí de aproximadamente 8, 9 meses subindo. Agora, desde julho de 23 a agosto, ela caiu. Só que a alta foi muito maior do que essa leve queda. Esses meses de altas foram mais de 50% e a queda apenas 6%. Vai entendendo aí o que ele está dizendo. E aí ficou aquela questão, vai ter recessão ou não? E ele diz, todo o aperto monetário do Fed ainda vai se refletir no sistema econômico. Quando um banco central aumenta as taxas de juros, o impacto é visto dali a 1 ano. Então, o Banco Central americano
parece indicar que terminou o aumento das taxas. Em que pese ontem muitos representantes do Fed disserem que a inflação ainda está alta e que pode ter novo aumento, o mercado não acredita mais nisso. E ele diz ainda que no final vai causar uma recessão. O aumento das taxas de juros na economia tende a causar uma recessão. E ele diz, além disso, as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, estão maduras e terão que vão ser classificadas de ações de crescimento para ações de valor, o que vai pressionar o índice. Se estiver certo, isso cria uma das melhores oportunidades de tendência que eu já vi. E ele começa a falar então sobre o ETF de TLT, a renda fixa de longo prazo nos Estados Unidos. É então um ETF que ele traz títulos com vencimentos acima de 20 anos. E eu mostro para você o preço. Veja, aqui não é a taxa, é o preço do título aí na sua tela. O que eu quero chamar a sua atenção, nessa seta vermelha, você verifica que o preço andou crescendo. Quando? Em 2017 e 2018. Chegou lá na máxima então em 2019. Depois começou a cair e a desabar. Agora ele está em 93 dólares aproximadamente. É o menor valor desde 2011. Olha no gráfico agora no canto esquerdo do seu vídeo. Esses pontos aqui, esses candles no início, estão compatíveis com os que estão no canto da direita. Menor valor até 2011. E na época que ele lançou essa reportagem, há 2 dias atrás, estava em 95. Eu estou gravando, já está quase em 93. A queda continua. E o que ele está dizendo que é esse tipo de ETF longo, com vencimento mais pela frente, é que pode trazer aí um resultado impressionante, principalmente em razão das taxas de juros nos Estados Unidos provavelmente estarem nas máximas e poderem começar a descer. E aí ele fala da oportunidade de alta de até 42%. Considerando as máximas recentes do QQQ, que é um ETF, um fundo de investimento da Bolsa de Valores de Tecnologia Americana, Greg está projetando uma queda de cerca de 38% no Nasdaq 100. 38% é uma queda muito alta. Embora pareça ser uma queda significativa, é bom lembrar que apenas anularia os ganhos de 2023. Na realidade, anularia e um pouco mais, não é somente isso. Por outro lado, esse é o ponto importante. A operação com títulos de governo em TLT renderia cerca de 42%, com os preços dos títulos retornando ao início de 2022. Lembre-se, toda vez que o preço está bem lá embaixo é porque a taxa está subindo. E como esses são títulos longos, as taxas subindo. E se você souber o momento adequado de comprar, você pode ter um ganho excepcional. E se você quer aprender um pouco mais, eu já faço o convite. Entre para o clube de membros. Nós já temos mais de 80 vídeos gravados e a cada semana 2 vídeos exclusivos, um no sábado e um no domingo, por menos de R$ 8,00 mensais. É isso mesmo, você vai ter acesso a esses vídeos todos. O link está aqui no alto. Vamos lá, mas como é que você pode ter esse ganho? As premissas de Greg não são tão absurdas quanto parece. Em outras palavras, esse ganho acima de 40% em 2 anos não é tão absurdo. Se as taxas de juros voltarem aos níveis de um período de recessão previsto, é possível entender a proposta de valor feita por ele. Os juros são influenciados pelo crescimento econômico e pela inflação. Portanto, quando a próxima crise chegar, é natural que as taxas caiam. Para você entender melhor, é bom você olhar esse gráfico e essa linha preta, que são então as taxas aí do Tesouro de 10 anos. Ele está falando do TLT, que é acima de 20 anos. Então, se você olhar no canto direito, essa linha preta, você já observa que a taxa é uma das mais altas desde 2008, que foi a grande crise financeira. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que nós temos taxas muito elevadas em relação ao histórico recente. E que se chegar uma recessão, os Estados Unidos vão ter que reduzir rapidamente a taxa de juros. E aí você vai ter um excelente ganho na marcação a mercado.
porque quando isso acontecer, ele tem a clara expectativa, então, que esse preço que está lá embaixo vai disparar, porque ele já está muito barato e começa a subir, trazendo esse ganho. Mas você precisa ter um olhar para o futuro. Esse é o alerta dele. O problema é que os investidores não olham para o futuro, preferem ficar presos ao passado recente. Em 2022, os títulos governamentais dos Estados Unidos tiveram a maior queda desde 1788. Você não ouviu errado, desde 1788. Olha nesse gráfico aí, o ponto vermelho no canto direito do seu vídeo. Ele está comparando aí, então, esse movimento com os títulos de 10 anos. Veja que em 2022 foi muito negativo. É isso que ele está mostrando. Bem diferente do histórico que nós estamos falando dos últimos 150 anos. Ora, se teve rendimento muito negativo, você já entende aí essa relação de taxa e de preço. Nesse momento, então, está bem barato o título TLT. E aí ele fala sobre o risco de recessão presente no mercado americano. Lembrando, o mercado americano é a maior economia mundial. Se ela entrar em recessão, muito provavelmente os demais mercados serão puxados também. E eu gravei um vídeo recentemente falando das preocupações com a China. Se você não assistiu, procura no nosso canal, porque é um vídeo recente e é a segunda maior economia mundial, que também não está nada bem no mercado imobiliário. Veja, no entanto, à medida que a liquidez monetária se reverte e o efeito defasado das taxas de juros mais altas se coloca com a realidade econômica, o risco de uma recessão, de fato, permanece presente. Então veja, ele está trazendo aí a preocupação do mercado. Quanto mais alta a taxa de juros, maior o risco de uma recessão. Só que quando a recessão aparecer, provavelmente o Fed vai virar a chave, reduzir as taxas de juros rapidamente. Mas ainda que a economia americana evite o cenário de recessão e desacelere sem grandes distúrbios, em vista da condição supervalorizada das ações, ou seja, ações com preço nas alturas, principalmente na bolsa de tecnologia, e subvalorizada dos títulos do governo, é possível que estejamos diante de uma oportunidade para quem quer olhar para o futuro, em vez de olhar para o passado. No passado, os títulos do governo americano em 2022 renderam muito ruins. Como eles estão muito baratos, a expectativa é que o cenário mude. E aí ele traz essa relação, a correlação entre as taxas de juros e o composto econômico. Sugere que as expectativas de uma expansão econômica sustentada e inflação em alta são demais otimistas. Em outras palavras, espere baixíssimo crescimento econômico ou mesmo uma recessão. Nas taxas atuais, é provável que o crescimento econômico retorne a menos de 2% até 2024. Então, cuidado com quem está falando para você que a economia americana vai continuar pujante, vai continuar forte. Os indícios não são esse. Taxa de juros alta enfraquece qualquer economia e, com o passar do tempo, os efeitos desses juros vão sendo trazidos para o mercado financeiro também, que costuma antecipar esse movimento de recessão. Sobre as ações supervalorizadas, ele fala: a maioria das pessoas vê os títulos apenas para geração de renda. É aquela história, você poder receber uma renda durante um bom período. Só que ele fala, no entanto, com as ações muito valorizadas em relação aos títulos, como indicado abaixo, existe outro aspecto importante dos títulos, a valorização do capital, o ganho na marcação a mercado. E olha esse gráfico aí, a relação que ele falou então nessa parte, a relação das ações em relação aos títulos. Veja que na bolha.com aí já estava por volta de 4%, na crise financeira por volta de 3%, e agora nós estamos acima de 5%. E ele coloca aí no canto direito no alto 3 pontos de interrogação, como se estivesse perguntando: estamos em outra crise financeira? Eu ainda não sei, mas o que eu posso te dizer é que você pode se preparar para esses movimentos investindo no mercado internacional. Volto a dizer,
o curso Investimentos Internacionais. Te ajuda a investir na renda fixa e na renda variável. E eu falo muito do ETF TLT ao longo das nossas aulas. O curso é vitalício. Você tem atualização gratuita, grupo exclusivo no Telegram e fica sabendo do que eu estou fazendo no mercado financeiro. Se você achou poucas essas vantagens, tem um cupom de 35% de desconto aqui no alto para você. Repare, é um momento significativo. Não vai ter mais esse desconto. Foi o melhor desconto até hoje nos nossos cursos. E para finalizar aqui para você, resumo final para você entender o que está acontecendo. A expectativa é que o Fed comece a reduzir as taxas de juros. Só que calma, não é agora. A expectativa do mercado é no final do primeiro semestre do ano que vem. Só que o mercado costuma antecipar esses movimentos. No entanto, como já mencionamos anteriormente, a única razão para o Banco Central americano cortar os juros seria para compensar o risco de uma recessão ou um evento financeiro relevante. Olha, esse segundo risco é maior ainda. As economias mundiais estão fragilizadas e nós temos um risco claro do aspecto financeiro bater a porta mais cedo em algum banco. E aí, obrigar o Fed a rapidamente reduzir os juros ao invés de aguardar até maio do ano que vem, que é o que está previsto. Se isso ocorrer, a rotação para ativos mais seguros causaria uma queda nas taxas em direção às mínimas da pandemia. Essa queda implicaria em um aumento nos preços de quase 50%. Vou repetir, se isso daí acontecer, você pode ter aí um ganho de quase 50% na renda fixa. Em outras palavras, a classe de ativos mais desvalorizada de 2022 pode ter um desempenho muito melhor do que as ações se acontecer uma recessão. Eu acho que é por aí mesmo. Se você está olhando realmente esse movimento para poder ganhar nesse prazo de 2 anos, isso realmente pode acontecer se nós tivermos uma recessão. Aliás, eu diria mais, a probabilidade disso acontecer cada vez está aumentando mais. E é isso que eu venho falando nos nossos vídeos. Quer se preparar? Clique aí na descrição do vídeo, você vai ver o nosso cupom e o link para inscrição. Não perca tempo, depois vai reclamar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.